Deputado, voltando um pouquinho mais para trás, falando de Uhum. si, Sim, sim. o teu histórico político, Olha, quando é que começa a fazer política e nos últimos tempos sabemos que antes das eleições esteve primeiro no Quando Cubango, do Quando Cubango foi trasladado para Benguela, de transferido para Benguela Benguela. foi então a apoteose para Luanda. Como é Exato. que foi este percurso e agora que está em Luanda, como é que se sente? Olha, Álvaro, é o seguinte, eu sou produto, começo pela minha gênese, eu Aham, sou produto sou filho de pais envolvidos na política muito cedo. ok. Meu pai, como todos sabem, é o general Chual. Ele é cofundador da UNITA. Uhum, Então, ele participou no nascimento da UNITA. A mãe entra para a UNITA naquele movimento entre 74 e 75. E eu uhum, nasço pouco depois, em 1977, como apenas um filho de duas pessoas que gostaram-se entre si e que ok. estavam a levar a vida deles como um casal. Só que eu faço parte, é por isso que eu falei um pouco daquilo que são as gerações e olhando um pouco para as faixas etárias. Ok. Eu faço parte do grupo de crianças que depois se tornaram adolescentes, partícipes de um processo revolucionário levado a cabo pela UNITA aqui em Angola. Então, como deve imaginar, um processo revolucionário tem os seus caminhos, tem a sua doutrina, tem a sua forma de ser, tem vários elementos que concorrem para, direi, a edificação da nossa consciência também. Uhum, Foi assim que nasce também o meu pensamento político. Só que eu, muito cedo, estudei, fui fazer até o ensino médio. Eu tinha 18 anos quando fiz o ensino médio concluído, na altura já no Bailundo, né? Depois do processo revolucionário, já estou aqui para os anos 95, 96. E no uhum, final de 96 eu sou selecionado num grupo de 44 pessoas, entre adultos, jovens e eu, no caso, que era o mais novo do grupo. Eu tinha 19 anos quando entrei diretamente na política, numa formação de quadros. Não estou a ok. falar daquela política de seguir os pais, seguir os avós, seguir os Uhum, irmãos, não, não. uhum, Como eu dizia. Então, eu em 96 sou selecionado nesse grupo que vai à formação e ficamos na formação até no princípio de 97, ali em abril, em março encerramos o nosso curso. Em abril eu sou transferido para a província ou para a região norte. Para a uhum, região norte, onde estava instalado o vice-Dembo, o Antônio Sebastião Dembo, e a nossa base era o Negage, município do Negage, província do Ije. Ficamos ali alguns meses e depois sou colocado definitivamente na província do Bengo, onde no Negage fui indicado no cargo de secretário regional adjunto para a organização da Jura, e na província do Bengo sou indicado para o cargo de secretário provincial para a mobilização da Jura. E ali é neste período que eu digo que começa a minha carreira política. uhum. Então, eu estou na política desde 1996. Estamos a falar de aproximadamente 29 anos de carreira. E tive a felicidade, chamo que tive a felicidade, de que por razões do que aconteceu no país, ainda em 98, 99, eu fui parar na tropa, entrei na vida militar. Então eu tive ali uma corrida, trajetória militar de 3, 4 anos, até em Mas isto, vais 2002. para a tropa, vais para a tropa em que ano precisamente? Em 99, em É 99. 1999, eu entro para a Brigada Ben-Ben, que foi a nossa unidade, e depois de algum tempo perdemos o Bailundo, perdemos o Andulo. Em 2000, já na região do leste da Angola, ou seja, na região do Change, no caso, na posição do Dr. Savimbi, a famosa base do Change, Uhum, eu sou desvinculado da brigada para o Alto Estado-Maior-General das Falas, na altura constituído e nomeado general Camorteiro para esta função. E vou para o ramo da inteligência militar. Então, faço a formação da inteligência militar e sou colocado na divisão da informação militar, onde uhum, fiquei até no final da guerra, praticamente. ok. Então,
Depois disto, viemos para aqui, para Luanda, em 2002, e eu trabalhei um pouco na SFA. Fiquei até novembro de 2002 na SFA. Mas depois desvinculei-me da SFA para voltar ao partido, na altura, a pedido do general Numa, que era o secretário o secretário nacional para os assuntos políticos do partido. Então eu volto para o partido, assim, ainda na altura na comissão de gestão, e dali, depois do congresso, do 9º congresso de 2003, eu sou colocado no secretariado nacional para a mobilização do partido. Era na altura a nossa secretária nacional, a doutora Odete Ludovina Baca Joaquim, que dali nós começamos a fazer a nossa trajetória normalmente. De 2003 a 2007, a meio de 2007, sou colocado no Executivo Nacional da Jura. Na altura, o secretário-geral da Jura era o deputado Liberty Chiaca, e eu sou indicado como secretário nacional adjunto para a organização e política de quadros da Jura, mas ali eu fiz apenas 2 meses. 2 meses depois, sou puxado para o gabinete do presidente do partido, na altura, o mais velho Isaías Samacuva, e eu era o diretor-geral dos serviços de apoio da presidência do partido. Então, fico ali de 2007 a 2015, depois do congresso de 2015, mas lá no gabinete da presidência fui ocupando outras funções, fui também o diretor do gabinete da comunicação e imagem do mais velho Samacuva, já fui responsável pela área do acompanhamento do presidente nas questões das atividades político-partidárias, já fui membro do governo Sombra, fui ministro do combate à pobreza, fui ministro da segurança e prevenção da criminalidade. Depois, em 2015, no congresso de 2015, refeita a estrutura, em 2016 sou nomeado secretário provincial da UNITA no Quando-Cubango. Então, eu estou assim a resumir. Em que ano? Desculpa, em 2008? 2018? 2016. 2016, ok. Em março de 2016. Ok. Então, fico de 2016 a 2021 no Quando-Cubango. Fevereiro de 2021 saio do Quando-Cubango para Benguela. E, obviamente, fiquei em Benguela até em maio, praticamente, de 2023. Em maio de 2023, venho para aqui, para Luanda, também como secretário provincial. Então, eu fiz um resumo daquilo que é a minha trajetória, porque se tivesse que indicar função por função, levava uns 30 minutos só para fazer isso. Mas, resumidamente, resumidamente, temos aqui uma trajetória de 29 anos de carreira. Então, não é um Adriano que caiu do céu e veio, está ali, não. É daqueles que teve a sorte, apesar de ser filho dos meus pais, apesar de todas as outras nuances, mas tive a sorte de ser selecionado para ir à formação política, ter feito a vida militar e voltar para a vida política e me destacar como me destaquei e ser o Adriano Sapinala que sou hoje. É aqui, são os passos dados por mim, fazendo a minha obra. E digo isso por quê? Porque muitas vezes quer-se fazer colação aos meus pais. Não. Os meus pais, cada um tem a sua trajetória no partido e eu, felizmente, também tenho a minha trajetória. Eu digo sempre... Comeste também o pão amassado pelo diabo, né? Pois, antigamente dizia-se Adriano Sapinala, filho do general Chiwale. Hoje diz-se general Chiwale, pai do Adriano Sapinala. Então, isto também é um tanto quanto o reconhecimento público daquilo que nós fazemos e fazemos-lo com muita entrega, reconhecimento da causa que nós defendemos, aquilo que são os ensinamentos, porque reparem, na formação que nós tivemos aulas inclusive com o próprio Dr. Savimbi, para lá, de outros professores que estavam conosco lá no centro de formação, mas o Dr. Savimbi também dava-nos algumas aulas, porque naquela altura, em 96, estava-se a implementar o protocolo de Lusaka, e o Dr. Savimbi lançou-nos para aquela formação, para também
virmos e fazermos a política nas cidades. Então, foi nos dando muitas luzes sobre essa visão, o processo em si, havia, direi, uma pausa na guerra, etc, etc, e fomos andando. Então, andando. estamos Mas aqui... agora, grandes curiosidades nesse seu percurso, grandes curiosidades, Sim. inicialmente, quando faz o ensino médio, o sistema acadêmico que vocês tinham na altura nos territórios geridos pela UNITA, era o mesmo sistema do governo angolano ou era um sistema assim estabelecido pela UNITA? Álvaro, vou dizer alguma coisa, espero que não te assustes. Aham. O sistema que nós seguimos foi o sistema português. Tanto é assim que os nossos estudantes que saíam das nossas escolas para estudar lá fora não tinham dificuldades de entrar nas universidades lá na Europa. Então, o nosso sistema de ensino era muito rigoroso. E eu já fiz naquela altura, eu fiz na Jamba, vá lá nas escolas das matas, desde a iniciação até a 8ª classe. Eu fiz a 9ª classe em 93, 94 no Ambo, e depois fiz a 11ª no Bailundo, e terminei o ensino médio na formação de ciências exatas. Entretanto, depois disso viemos para aqui, para Luanda, na base já outra vez dos acordos do Memorando do Luena. No âmbito do Memorando do Luena, o que houve foi o equiparar das nossas formações por via de documentação trazida por nós e entrar para as escolas já do governo, e depois disso adquirir-se a documentação para nós que já tínhamos feito o médio, e fomos fazer as nossas matrículas na universidade, no caso. Eu fiz de 2004 a 2008, fiz Engenharia de Recursos Naturais e Ambiente na Universidade Independente de Angola. Mas quando chegamos na fase do nosso estágio, etc., eu estava a fazer a especialidade de petróleos, nesse ramo, e ali o estágio tinha que ser feito na Sonangol. Agora, como é que eu entraria na Sonangol para ir fazer o estágio? Os obstáculos começaram a surgir. Mas o decano da nossa faculdade, na altura que era a Faculdade de Engenharia, um senhor português chamado Nuno Gomes, disse-me claramente: o teu nome não está a passar porque você tem ligações com um partido da UNITA e tudo. Eu sou, sim, eu sou da UNITA. E já era aí em 2008 e tudo, já era, direi, exposto também como militante da UNITA, etc. Mas não vou para Sonangol para fazer o estágio. Então, eu fico 2 anos sem estudar, 2008, 2009. Em 2010 entro para a Universidade Oscar Ribas, já no curso de Direito. De Direito. Então, fiz formação de Direito na Oscar Ribas, depois dessa discriminação mesmo que eu tive que passar na Universidade Independente quando estava a fazer simplesmente Engenharia de Recursos Naturais e Ambiente. Então, eu tenho essa atribulada passagem pelo curso mas que eu quis fazer. Em todo caso, deputado, em todo caso, Sim. não esqueceu das teorias, a hipotenusa, catete, os logaritmos. Não esqueci porque, eu não esqueci porque essa era a formação minha de sonhos desde pequeno. E eu tenho as matérias até hoje, os meus cadernos, livros e tudo, eu tenho isso. E como é um curso que, direi, tranquei políticas, eu sei que tarde ou cedo poderei finalizar essa formação. Uau. Porque é a minha paixão de infância e um pouco inspirado ao nosso antigo vice-presidente, o engenheiro Jeremias Chitunda. Então, foi dali que eu tive a decisão de fazer engenharia, e eu sou bom a matemática, a física, a contabilidade, gestão, estatística, etc, etc. Fui tendo sempre boas notas nisso. Então, é uma coisa que depois já ficou. Embora depois eu tive que fazer essa volta de quase 360 graus para sair da engenharia para ir para uma ciência social, que é o ramo do direito. Mas eu fiz o direito porque eu quis ser advogado. Depois daquilo tudo eu entendi, eu conversei com meu tio, irmão da minha mãe, que também é professor de direito e tudo, e ele disse-me: meu caro,
para você evitar essas situações num país como o nosso, vai lá fazer direito, se fores bom no que fazes, bom advogado, vais ter sempre mercado. E fui fazer direito por o conselho do meu tio, o Ângelo Abel Sapinhana, por sinal temos 2 nomes em comum também. Em comum, ok? Que Então, nós mais ou chamamos menos Xará, assim, não é? É teu Xará. Teu Xará. bom, é meu tio e os dois somos xará do pai dele, no caso. Do pai Eu dele, sou xará ok. do... Deputado, vamos terminar já com essa parte de conhecimento pessoal. Por favor, nos diga aqui uma coisa em segredo entre nós, mesmo com o público a ver, mas nos diga em segredo. No sistema de ensino com a UNITA havia o sistema de gasosas para passar de classe. Não, esquece isso. O ensino ali era feito por professores. Repare, e eu agradeço por essa pergunta. Aham. Era feito por professores renomados, padres. O nosso reitor do Liceu da Jamba era o Padre Justo, estava lá o Padre Damião, estava lá o Padre Bongo, estavam lá irmãs, no caso, né, quando nós falamos irmãs, são madres, que eram até portuguesas mesmo, e nós tivemos um sistema de ensino que também albergou uma boa parte de professores que andaram pelas missões do Dondi, de Chissamba e tudo, que vieram daquela região, daquela altura, né, que são produto das missões religiosas. Então, estamos a falar de professores que vieram de um sistema de ensino colonial muito rigoroso, e quando se abriram as escolas nas matas, praticamente o sistema de ensino que se adotou, foi por isso que eu disse, sem receio, foi o sistema português. Os livros com que nós estudamos vinham de Portugal. Então, de um lado, do outro lado, eu estava a dizer, é formação num sistema revolucionário. Quem estou para ir fazer cábula, pagar gasosa num sistema revolucionário? Quer dizer, nem sequer era imaginável. Nós nem tínhamos dinheiro a circular. Nós recebíamos tudo gratuitamente. Estou a falar roupa, cadernos, a nossa saúde, os medicamentos, nada se comprava durante a Revolução. Então, nós tínhamos tudo gratuitamente. E não é segredo para ninguém. Vinha da África do Sul, vinha da Zaire, atualmente RDC, vinha dos Estados Unidos, vinha de vários outros pontos, de Canadá, etc. Mas nós não tínhamos dinheiro para fazer circular aquilo, nós recebíamos tudo gratuitamente. Quem é você que vai se atrever a aproximar-se a um professor para dizer, me dá uma nota? Na base de quê? Ou você estuda e aprova, ou você, então... E você que reprova 2 vezes, depois não consegues mais vaga, né? Porque ainda há espaço para os outros estudarem, você ainda vai fazer outras coisas. Então, você não pode reprovar 2 vezes na mesma classe. Ou você vai estudar e aprova. Seria grave, seria grave. Seria grave. Agora, o doutor Savimbi, como professor, era rigoroso, os seus métodos eram, digamos assim, era muito pedagogo, ou como é que ele era enquanto professor? Era muito pedagogo porque a intenção dele não é no rigor, como se pode dizer, de dizer é aquilo, é aquele outro, não. Era numa perspectiva de endoutrinar as pessoas a entenderem as motivações do tipo de luta que ele levava a cabo. Então, era muito pedagogo sobre isso. Você tem que entender, você está a lutar por quê? O que é isto chamado UNITA? O que está à volta? O que faz movimentar as pessoas à volta da UNITA? Então, é uma forma de nos dar luzes para que você não siga a política de forma amadora. Você tem luzes que te revelam um caminho e depois te dão as limitações da atuação no âmbito de cada contexto e de cada momento histórico. Então, ali era muita pedagogia para isso, senão nós não entenderíamos o que é a UNITA. Porque a UNITA não é nada disso que se diz por aí, muitas vezes muito mal dito, não. Isto aqui é um instrumento de luta para os angolanos, que tem raízes muito profundas e até históricas no tecido social angolano. E, sobretudo, tem vocação para o poder. E mais, tem sentido de Estado.
Porque nós, no processo revolucionário, éramos um Estado dentro do outro Estado. Isto as pessoas não gostam de admitir, mas era verdade. Nós lá na Jamba, no processo revolucionário, tínhamos um território controlado pela UNITA, por nós no caso, e o governo não tinha mesmo incidência sobre aquele território. Nós tínhamos movimentações internacionais, como todos sabem, o Dr. Savimbi viajava pelo mundo. Nós temos um enorme número de estudantes que foram se formando em vários países pelo mundo, desde africanos, europeus e até alguns nos Estados Unidos. E tínhamos uma ampla, direi, uma ampla visão daquilo que se pretendia para o país. E é isso que dá corpo à UNITA que temos hoje. Tudo isso subscrito em ideais, desde o próprio projeto fundante, que é o projeto de Mangai, que muitas vezes é colocado numa perspectiva diabólica que não tem nada a ver. Antes, pelo contrário, o que se aplica em Angola, literalmente, muito embora mal aplicado, são os princípios revelados pelo projeto de Mangai. Porque os outros, enquanto defendiam o sistema de partido único, já a partir de Mangai, o Dr. Savimbi já defendia a democracia, o voto através de vários partidos políticos, já defendia a economia de mercado, já defendia vários outros princípios que estão exatamente inoculados naquilo que são as bases de uma doutrina, de um verdadeiro ator que estudou ciência política na Suíça e sabe de antemão como é que na base do seu país, que ele conheceu muito bem. Então, Deputado, ele deu-nos de forma muito pedagógica os ensinamentos que temos hoje. Ok. Deputado, permita-me, estamos com o sinal Sim. sempre em dificuldade e nós vamos pedir indemnização Sim. aí a esta companhia telefónica que está aqui a perturbar um exercício tão importante como este de cidadania, não é? A última pergunta, e fechamos este bloco. Quando esteve no Negás, na função que tinha, o papel que estava a responder, chegou de aprender um pouco o Kikongo ou comunicava só em português e mais nada? Exato. Eh, não sei se o deputado está a nos ouvir. Novamente estamos com a sua imagem quase que Olha, congestionada. o Negage, nós na altura, eu fiquei no Negage ali mais ou menos de abril a junho, julho de 97. E eu dizia que havia muita gente que falava Kikongo, mas por causa das trocas comerciais também havia maior incidência de pessoas que falavam em Lingala. E a dada altura, naquele período, quase que o Lingala se tinha tornado na segunda língua, em detrimento ao Kikongo. E ali nós conseguíamos, vá lá, nos comunicar, ou tentar aprender um pouco mais o Lingala, Kikongo diria uma ou outra palavra que possa entender, mas não fui a tempo. E como digo, eu fiquei aí mais ou menos até junho, julho, depois vou para o Bengo. E no Bengo já a língua era o Kimbundo, o Kimbundo, digo. E aí sim, tentei fazer algum esforço mais para ver se aqui aprendesse o Kimbundo, para pelo menos o básico, no caso, não diria falar em profundidade, mas pelo menos o básico pudesse aprender para não ter que passar fome, porque nós andávamos mesmo pelas comunidades, etc, etc. Então, ali o exercício foi um pouco mais rápido, só que, como se sabe, a língua é melhorada na prática. Quando você tem com quem falar, consegue-se melhorar um pouco mais. Eu, por exemplo, no Negage, me virava, passa a expressão, um pouco mais em francês do que do próprio Lingala como tal. Um pouco mais em francês do que o próprio Kikongo, porque eu aprendi francês e inglês já no Liceu da Jamba. Eu fiz francês da 5ª classe, lá o francês aprendia-se da 5ª à 9ª classe, e o inglês da 7ª à 9ª classe. Então, tenho mais noções e tenho mais prática de falar francês e inglês do que efetivamente
tive a oportunidade de aprender o Kikongo. E com essa incidência e alguma facilidade em se falar o francês no Negage, quase que inclinava-me um pouco mais ali, e o certo é que a comunicação era feita. Mas, como digo, no trabalho político tínhamos que comunicar em português, né? Que era a maior comunidade ainda que aí existia. Ok.